Ele é o nosso apóstolo, é o nosso profeta, é o nosso pastor, é o nosso doutor, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, o nosso tudo. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus, amém? Então, nessas campanhas que nós vamos fazer, de 8 ou 9 semanas, cada mensagem vai trazer um aspecto da fé, para que eu e você possamos verdadeiramente sermos mais que vencedor, amém? É importante compreender a palavra na sua raiz, porque muita coisa a gente deixa de receber, muita coisa a gente deixa de viver em Deus, porque não compreendemos e às vezes nem tentamos naquilo que Deus nos manda, naquilo que Ele determina, e é isso que acaba nos atrapalhando. Aí o testemunho é justamente esse que nós vamos dar, tá bom? Glória a Deus, ficou até maior, né? E o testemunho, né? A gente se sente engessado, que eu ando para lá e para cá, o pessoal de lá que fica reclamando, o pastor tem que ficar pegando o seu para lá e para cá para poder aparecer. Mas é muito importante a gente entender o que a palavra de Deus nos diz com relação à fé e por que a fé é tão importante. Na realidade, ela não é tão importante, ela é essencial para que nós possamos sermos abençoados por Deus em todos os níveis da nossa vida. A cura, várias vezes as pessoas chegavam para Jesus e Jesus falava o quê? Seja feito conforme a sua fé. A sua fé. Então, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, Bartimeu e tantos outros. Seja feito conforme a vossa fé. E a pessoa tinha fé, acontecia o negócio. Então, cura. Libertação, né? Pessoas chegavam, parentes traziam endemoniados, e aí Jesus ele agia através da fé dos parentes que vinham ali para poder abençoar. A salvação, a própria salvação. A salvação é por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Para perdoar, nós falamos aqui domingo pela manhã, o perdão é algo muito difícil para o ser humano, que a gente sempre acha que merece mais do que o outro. O que significa isso? Nós sempre achamos que nós temos direito de ressentir, de ficar amargurado, mas o outro nem tanto. A nossa dor sempre é maior, é ou não é verdade? Por isso a gente tem dificuldade em perdoar. Mas aí Jesus nos dá aquele tapa bem dado, né, mostrando que Ele nos perdoou todos os nossos pecados que nos levariam para o inferno. Não foi só um, perdoou quantos? Todos. E aí a gente às vezes não quer perdoar a ofensa de alguém. Ele fala, não pode, né? Aí os discípulos falam, isso é difícil para a gente, na verdade é impossível. O que eles pedem a Jesus? Acrescenta-nos mais fé. Então, até para perdoar, para curar, para libertar, para salvar, tudo é pela fé, né? Para ter a paz no lar, para ver um capeta embora, para Deus abrir uma porta, tirar o pecado da nossa vida, tudo é preciso da fé. Por isso a fé é muito importante, e foi Deus que estabeleceu a fé, que é o meio pelo qual nós somos abençoados. O próprio Pedro, quando ele subiu lá no pórtico de Salomão, estava lá um aleijado, está lá no capítulo 4, se não me engano, de Atos, e aí quando ele sobe, e aí tem um aleijado de nascença, ele cura aquele homem, e depois as pessoas correm para ele, pensando que eles eram alguém diferente, porque o homem está aleijado há 38 anos, de repente andando, e eles falam, não, foi a fé no nome de Jesus. Quem entendeu bem aqui? Fez o nome fortalecer esse. Então, olha como a fé é importante em todos os aspectos da nossa vida. Então, nós vamos ver nesses dias o que é fé, o que não é fé. Amém? Nós vamos ver em quem nós colocamos a fé, como obter a fé, né? Por que resolver a fé, quais os benefícios que a fé traz. Tem tudo isso, nós vamos ver, né, nessas semanas. Mas hoje você já vai sair aqui abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, abra a palavra de Deus no livro que fala da fé, que é a Bíblia. Amém? É a palavra de Deus, tá? E no final a gente vai fazer oferta, tá bom, gente? Tá? Para a gente poder focar mais aqui tira o seu melhor aí, sua oferta, no final da oferta. Capítulo 11, livro de Hebreus, a partir do versículo 1. Amém? Até o 6, vamos ver aqui. Quem achou, diga amém? Hebreus, capítulo 11, diz assim... Hebreus capítulo, todos acharam? É bom a gente ler, porque a gente grava uma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o quê?
Fala comigo, testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o quê? Testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o quê? Testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé fala comigo, sem fé é impossível agradar-lhe. Todos juntos de novo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar a Ti e Te agradecer, junto com o Teu povo que está aqui, que veio hoje receber a Tua palavra, que nada melhor do que a Tua palavra, que é grandiosíssima demais para nós, é por ela que alcançamos testemunho. Então, por isso, Pai, opera mais uma vez milagres na Tua igreja, no meio do Teu povo, para que, pela fé, alcancem testemunho e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém? Irmãos, ali falam, vamos começar ali rapidinho. Nós já falamos aqui outras vezes sobre o significado da fé. Essa palavrinha tão pequenininha, com apenas 2 letrinhas, uma sílaba, chamada fé. A primeira vez que ela aparece na humanidade, ou seja, que nós temos registro, aparece no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, se eu não me engano. Diz assim, porque o justo viverá da fé. Então, Deus não abre mão. O justo não vive daquilo que ele vê, ele vive daquilo que ele crê. Amém? Amém? Porque o mundo é injusto, então a gente não pode, já que a gente é justo em Cristo Jesus, a gente tem que o quê? Esperar em Deus a nossa salvação, as nossas alianças, porque porta aberta tem para todo mundo. E aqui cada um dá um empurrão no outro, no mundo. Mas nós esperamos no Senhor, fazemos a nossa parte, o Senhor faz a parte dele. Então, a fé, o Senhor Jesus fala muito sobre a fé. Inclusive que os fariseus, eles davam o dízimo do renda, do cominho e da hortelã. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eles esqueciam os principais preceitos da lei, que é o amor, a justiça, a misericórdia e a fé. A fé, não tinham fé. Então, a fé diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é isso aí? É o que? O firme fundamento. Eu vou desenhar aqui de novo para os irmãos, como eu já fiz outras vezes, para a gente passar adiante. Firme fundamento. E a prova daquilo que não se vê. O que é o firme fundamento daquilo que se espera? Você espera algo para a tua vida. Você veio aqui, quem veio aqui atrás de um milagre aí? Isso. Então, antes do teu milagre acontecer, vamos colocar que o seu milagre seja uma edificação. Toda edificação tem que ter o quê? Uma fundação, um fundamento. Então, não dá para construir uma casa sem um fundamento. Deu para entender bem? Sem uma fundação. Então, o que Paulo quer dizer? Que é o firme fundamento, ou seja, é a fundação daquilo que você espera. Você espera algo na tua vida, a fé, ela alicerça o que você está precisando. Fui claro aqui, gente? Foi isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele é o alicerce da casa que você espera. Essa casa pode ser sua vida, um bom emprego, uma restauração familiar, seja lá o que for, uma cura, não importa. Primeiro tem que vir o quê? A fé. Bartimeu primeiro tem que ver o que nele? A fé. Aí ele abriu os olhos. Fui claro aqui, gente? Fala comigo assim, a fé me prepara o ambiente para eu receber de Deus aquilo que eu quero. Amém? É isso que Paulo diz. E a prova é daquilo que não se vê. O que é a prova? Você tem convicção, certeza de que você não está vendo, mas você sabe que já chegou na tua mão porque Deus vai trazer. É isso. Amém? É isso, é a fé. E aí ele fala que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Fala que Abel alcançou testemunho de Deus, ou seja, Deus deu testemunho dele.
Qual o testemunho que Deus deu de Abel? Que até hoje fala, né? Nós lemos que até hoje o testemunho de Abel fala, porque Deus fez com que ficasse registrado isso. Quando ele foi fazer uma oferta para Deus, ele tinha fé de que aquilo que ele estava ofertando ia alegrar o coração de Deus. Muita gente, às vezes, vem trazer oferta, a gente observa também, não a oferta da pessoa, mas uma pessoa não venha de maneira automática. Porque Abel chamou a atenção de Deus, assim como a viúva, porque ele tinha a fé de que aquilo que ele estava ofertando ia alegrar o coração de Deus. Porque ele estava ofertando de todo o coração. Ele estava honrando ao Senhor com aquilo. A oferta que você dá não pode ser algo qualquer. Não vou ajudar porque estou ajudando a igreja. Não faça isso, Deus vai levantar outro. Não é isso. Aqui a gente está interessado que você seja abençoado. Amém? Então a tua oferta ela tem que vir como? De que maneira? Como a de Abel, eu estou honrando ao Senhor, eu estou aqui fazendo uma oferta de gratidão. Por isso Paulo diz assim, olha o que Paulo fala, não traga, não contribua por necessidade, nem com tristeza, ou seja, eu vou dar porque eu estou no sufoco, eu sei que eu vou ser abençoado, Deus vai te recompensar, não estou dizendo que não vai, mas essa não é a melhor forma de você entregar sua oferta, seu dízimo. Estou sendo claro aqui, gente? A melhor forma é a de Abel. Ele não deu esperando receber mais. Não, toma lá, dá cá. Não dá que vai receber. Estou sendo claro aqui, gente? Não que Deus não vá cumprir o que está em Malaquias. Não estou dizendo isso. Mas aquilo que está em Malaquias, você dá é um outro tipo de fé. Que fé é esse? É fé que Deus vai te recompensar por aquilo que você está fazendo. Mas a fé que estava no coração de Abel era a fé de que ele estava agradando ao Senhor. Essa fé transcendeu o tempo e o espaço, está aqui hoje com a gente. Aí Deus deu o testemunho dele. Deus deu o testemunho dele. Já imaginou isso? Estou sendo claro aqui? É muito importante essa fé. O que é o testemunho, gente, que a gente vem buscar aqui hoje através da fé? Deus quer que você dê testemunho da tua fé. Quem está entendendo aqui? E quer que as pessoas deem testemunho. Por isso que eu chamei a Biana aqui. O que é testemunho? Testemunho, na realidade, não é? Quando a gente falando direito, é documental, né? Ou ser testemunhal, não. O que eu quero dizer, são coisas que são prováveis, que você pode provar. São fatos. Quer dizer, a Biana estava com a necessidade. Para ela, impossível. Estava com medo. Deus tirou o medo. Deu fé para ela, que quem entendeu através da palavra dele. E aí, olha só, ela teve uma filha maravilhosa, alegrou a família, alegrou a esposa, alegrou a casa dela, alegrou toda a igreja com isso. Isso é o testemunho. Então Deus quer abençoar a tua vida através da tua fé, para que você possa dar testemunho. Amém? Você possa dar testemunho. Não, Deus me libertou do pecado, Deus me libertou do vício, Deus me libertou da promiscuidade, Deus me libertou da enfermidade, da morte, Deus salvou minha família. Tudo isso é testemunho, gente. Então, a nossa fé, ela gera fatos, e esses fatos são testemunhos. Visíveis, coisas prováveis, que a gente consegue provar, ele está ali. Por isso que Jesus fala o seguinte, ó, vocês vão por todos os lugares pregar o evangelho, e vocês serão testemunhos, olha só. Eu só posso ser testemunha daquilo que eu vejo e que eu tenho convicção. Senão é falso testemunho. É ou não é verdade? É crime, falso testemunho, né? Não pode. Você está com os homens é crime, você imagina com Deus. Amém? Então a gente veio aqui hoje para quê? Para se encher de fé. Essa fé gerar milagre, abençoar a tua vida e essas bênçãos gerarem testemunhos na tua vida. Amém? Gerando o quê? Testemunho. Nós vemos que tudo que está escrito ali foram testemunhos deixados pela fé. E nós alcançamos esses testemunhos até hoje para que possamos glorificar o nome do Senhor. E aí você vê bem, Abel agradou a Deus pela oferta que ele fez? Não. Pela forma como ele fez a oferta, com fé, de que agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé... Então, até na hora de você trazer a oferta, traz com fé, tá? Quem está entendendo bem aqui? Amém? Você vai agradar a Deus. Até hoje eu não posso me dispor de muito, mas o que eu tenho está aqui, é a minha fé. Quem entendeu bem aqui? Aí você vai agradar a Deus.
Que pede algo a Deus, você tem que ter convicção de que vai acontecer. E, por exemplo, a fé, o que não é a fé? Vamos lá, para a gente poder entender bem aqui o que é a fé. Tem gente que tem um pensamento positivo. Tem ou não tem? Poxa, eu tenho um pensamento positivo, legal. Pensamento positivo. Eu gosto de pensamento positivo, eu tenho pensamento positivo, eu sempre falo coisa para cima, né? Quem fica ao meu lado sabe disso, às vezes vem contar alguma coisa e tal, aí eu sempre estou tentando jogar para cima, a pessoa acha que eu não estou dando importância, não é isso. É porque a pessoa vem falar comigo, hoje meu dia foi difícil, aí você fala, foi ruim mesmo, que desgraça. Aí pronto, aí lasca tudo. Não é? Quem está, né? Então não. Né? Vem contar uma desgraça, tu conta duas, aí não dá. Não é? Amém? Né? Olha, eu dei uma topada e você arranquei a unha. Aí pronto, não dá. Mas o pensamento positivo não é fé. Pensamento positivo não é o quê? Fé. Porque pensamento positivo vai gerar coisas boas na tua vida, mas não quer dizer que você vai mover a mão de Deus na tua direção. Fala comigo, essa fé é um dom de Deus que move a mão de Deus na direção da minha necessidade. Amém? É diferente. Pensamento positivo, você pode trabalhar muito, correr atrás, vai dar certo ou não, é outra história. Glória a Deus. Um desejo ardente de que alguma coisa aconteça. Nem dorme. Quem já teve desejo de conseguir alguma coisa aí? Véspera de uma prova. Agonia, estudou e chega na hora com medo de dar um branco. Não é verdade? Aí fica lá, naquele desespero. Aí chega nervoso, a mão fica suada, não é? Fica gelado. Piora mais a situação, não é verdade? Né? Então, o desejo ardente de que algo aconteça também não é o quê? Fé. Porque isso aí vai gerar mais ansiedade, a pessoa vai ficar até sem paz, vai ficar sem tranquilidade. E a fé, muito pelo contrário. A fé não é esse não, a fé ela gera o quê? Paz. Ela traz tranquilidade, porque você tem certeza. Quando você tem certeza, você tem paz. Não é? O firme fundamento e a prova daquela que acabou. Você sabe o que vai acontecer, você tem paz, está tranquilo. Amém? Quem está entendendo bem aqui? Quer ver uma coisa? É uma coisa bem inusitada a gente imaginar naquela época de Jonas, quando dava. Você imagina hoje, a gente vê aqueles navios cargueiros gigantescos, né? Essa semana parece que deu uma tempestade, um furacão lá na costa da Itália, afundou, tem um iate lá. Você imagina naquela época um navio de madeira frágil demais, meu Deus do céu. E aí Jonas pegar aquele navio e ter uma tempestade, ele vai lá para o porão e dormindo. Sabe por que ele estava assim? Porque ele tinha profunda convicção de que Deus estava com ele. Paulo, a mesma coisa. O navio de Paulo afunda, gente. E Paulo fala com o pessoal assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Como, gente? O navio está afundando. Entendeu? Tudo à noite, de madrugada, tudo escuro, você imagina, o pessoal morria mesmo. E não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deus falou comigo que vai salvar todo mundo, só não sai do navio. Fala que o irmão que está ao seu lado assim, quem tem fé, tem paz. Então, desejo, positivismo, desejar muito alguma coisa, querer muito alguma coisa, isso não é fé. Isso é uma atitude de sentimento do ser humano. A fé não. A fé ela traz você para uma cobertura espiritual que você sente a mão de Deus sobre a tua vida, falando assim, olha, já deu tudo certo. Amém? Isso é muito importante. Uma vez antes de comprar esse local aqui, construir, a gente estava orando, já falei isso aqui, aí eu pensei, meu Deus, a gente precisa arrumar um local, e além de arranjar um local, eu ainda estava juntando um dinheirinho para fazer a nossa casa. Aí chegou uma hora, aí uma oferta dessa aí de um irmão daquele que arranca tudo da gente, quem já viu? Né? Tem irmão que, ei, né? Aí eu pensei assim, eu vou ofertar aquilo que tem, aí vim, ofertei, fiz o Pix, dei todo o dinheiro que tinha na conta. Aí depois falei com a Maria, disse, amor, sabe aquele dinheirinho que a gente estava lá para poder começar a construir a casa? Ela, e aí, multiplicou, melhorou? Não, ofertei. Aí ela, meu Deus, você ofertou, glória a Deus por isso, que ela vibra quando eu faço isso.
Não sei porque que ela gosta de me ver duro, né? Ela vibra com isso. Aí, ai, que coisa boa. Mas eu tinha feito uma oferta, não é pela casa, eu fiz uma oferta para comprar esse templo para a gente construir. Mas quando eu acabei de entregar aquela oferta ali, quando eu entreguei a oferta, que eu saí pelo canto, eu senti no meu coração. Quem já sentiu isso aí, Deus responder? Eu senti, eu atendi teu pedido. Eu saí dali duro, mas feliz. Sabe? Mas feliz, alegre. E aí, no mesmo ano, a gente comprou esse templo, construiu e construímos a nossa casa. O que eu quero dizer para você é que fé não é desejo, força de vontade, depende do poder de Deus. A fé é assim, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, depositar nele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí, olha só, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Por quê? Porque você colocou na mão de Deus e tem fé que Ele vai resolver. Aí você fica tranquilo, a paz de Deus cai na sua vida. Então, quando você coloca algo na mão de Deus, você tem que sair em paz. E deixar na mão dele, ele que está fazendo, não é você. O poder é dele, não é nosso. Então, a fé, gente, como eu falei aqui, ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E os testemunhos, como a irmã deu, eu dei outros estão aqui, eles alimentam mais a nossa fé. Por isso que a fé de Abel gerou testemunho. A fé de Noé gerou testemunho. Quem entendeu bem aqui? A fé de Abraão gerou testemunho. E toda a fé que os servos de Deus tiveram ao longo da história, que eu e você temos, gera testemunho, porque são fatos do poder de Deus na nossa vida. Então, você que vê hoje aqui, entenda uma coisa, a gente vai chamar a gente para orar aqui no altar, mas venha o seguinte, Senhor, eu creio, coloca na mão de Deus o que você deseja, o que você precisa, seja lá o que for, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se é impossível sem fé, com fé você o quê? Agrada ao Senhor. Se agrada ao Senhor. Então, na realidade, nós precisamos entender uma coisa, existe um Deus todo-poderoso, quem entende aqui? E pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados por quê? Pela palavra de Deus. E aquilo que existe veio do que não é aparente. Aí eu faço uma pergunta, como é que o livro de Hebreus escrito há 2000 anos, alguém sem o conhecimento que nós temos hoje, podia ter essa convicção de que antes desse universo não existia nada? O nada criou alguma coisa? Não, mas Deus criou do nada tudo que nós vivemos. Somente um Deus todo-poderoso. Então, aquilo que você não tem, mas a fé é o fim e o fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Aquilo que você não está vendo ainda, mas deseja, Deus pode transformar em realidade na tua vida. Seja lá o que for. Quem crê nessa mensagem do Senhor aqui hoje? É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua. Amém? Então, quando chamar você aqui hoje, né, eu queria que você primeiro, antes de vir, você fica de pé em nome de Jesus, que a gente vai fazer uma oração aqui, tá? Vários irmãos vão orar, mas eu queria que você ficasse de pé, que você hoje colocasse diante de Deus a tua necessidade que você precisa, para que Deus possa hoje ainda, para algumas pessoas saírem daqui com milagre. Amém? Ainda hoje sair daqui com resultado. Amém? Então, final da campanha você vai estar cheio de testemunho para dar. Muito testemunho para dar. Amém? Testemunho maravilhoso para você dar. E isso é maravilhoso. Tem um rapaz que falou comigo, pastor, eu pedi o senhor para orar outra semana por um emprego, por um trabalho, Deus já abriu a porta. Eu falei, glória a Deus. É rápido. Para uns demora mais um pouquinho, mas Deus é que sabe. De repente Deus está preparando a porta para você, ou de repente está preparando você a porta que já tem. De qualquer forma, fica ligado que Deus tem bênção para você. Amém? Seja lá o que for, Deus tem maravilha para a tua vida. Fala comigo assim, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio no Deus que tudo pode. Eu creio que o que é impossível para mim é possível para Deus, no nome de Jesus Cristo. Então, coloca diante de Deus agora
a tua petição, o que você deseja, o que você precisa dele. Fala, Senhor, é isso que eu preciso. O Senhor sabe que eu preciso. E eu estou aqui, eu vim nesse chamado porque eu acredito no teu poder, senão eu não estava aqui. E Deus vai trazer para você, em nome de Jesus, a tua necessidade que você precisa, Deus vai trazer para você hoje. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor Pai, em nome de Jesus, teu povo nesse momento está orando, cada um fazendo a sua oração silenciosa na sua necessidade, naquilo que precisa. E nós cremos que o teu poder vai agir de maneira rica e poderosa na vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo.